Fala, rapaz! Seja bem-vindo! E hoje, segurança de shopping, um dos piores empregos do mundo! Exclamação! Repito! Segurança de shopping, um dos piores empregos do mundo! Antes de mais nada, uma nota fúnebre. Gostaria de dedicar este vídeo ao notável jornalista, músico e professor recentemente falecido, infelizmente, Cláudio Júlio Tognoli. O grande Cláudio Júlio Tognoli. Tive o privilégio de conhecer o Tognoli em meados dos anos 1990, quando fui aluno dele no curso de jornalismo da Faculdade FIAM. Lembro-me de, nos intervalos, conversarmos muito a respeito de música, sobretudo sobre o Rush, banda que ele também adorava, além do tempo em que ele foi guitarrista do RPM. Sim, o RPM de Paulo Ricardo. O Tognoli tocou com eles antes da banda estourar e ficar famosa no cenário do rock tupiniquim. Enfim, o cara era genial e suas aulas extraordinárias. Sabe aquele tipo de sujeito que sabe sobre tudo? Começa um tema qualquer e vai concatenando o raciocínio com assuntos diversos, como filosofia, comportamento, artes, psicanálise, política, antropologia e por aí vai. Ele era assim. A classe toda ficava em silêncio absoluto, prestando atenção e admirada com tamanho repertório e conhecimento. Um ser humano ímpar e que vai fazer muita falta. Tognoli, meu velho, mande um alô ao Neil Peart aí por mim e descanse em paz. Bem, então vamos lá. QAP, 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 QRA, QAP, 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 QRA. Segurança de shopping, um dos piores empregos do mundo. Exclamação, repito, segurança de shopping, um dos piores empregos do mundo. Como você já deve ter percebido, sou um jornalista com formação das antigas. E dois dos maiores pilares desta profissão são apurar fatos e ter fontes confiáveis. Ou seja, pode ter certeza de que o universo nefasto que você está prestes a conhecer é fruto de um esforço investigativo. Ladies and gentlemen, é tudo verdade, sem exageros. Preparados? Então vamos lá! Você saberia dizer qual é a diferença entre segurança, controlador de acesso, vigilante, atendente ou fiscal de piso? Não? Tudo bem, a resposta é nenhuma! Essas funções no crachá podem variar dependendo da empresa que presta o serviço. Porém, todos fazem a mesma coisa. A fiscalização pessoal e patrimonial nos pavimentos dos shopping centers. Esses personagens, que para muitos são invisíveis e para outros motivos de olhares condenatórios ou incriminadores, visto alguns casos de abusos terem sido filmados e exibidos à exaustão pela mídia, têm a mesmíssima rotina excruciante. No caso dos vigilantes, ganham um pouco mais e têm assistência médica, pois submeteram-se a um curso obrigatório de formação que serve apenas para dar dinheiro a academias toscas e a uma polícia federal tecnocrata. Neste vídeo, vou explicar o porquê desta atividade ter uma má fama indevida e ser uma das mais insalubres para o corpo, mente e alma de qualquer profissional. Mas antes de entrarmos nas minúcias da função, comentemos um pouco a respeito dos empregadores. As empresas de facilities que terceirizam os trabalhadores para esses centros comerciais são nefastas. As maiores desse segmento você já deve ter visto em propaganda de rádio e TV, em placas de patrocínios esportivos em eventos popularescos ou pelo logotipo estampado nas frotas de veículos que trafegam pelas ruas. No mais, em 99% dos casos, não se diferem em nada de seus concorrentes de médio ou pequeno porte. E por quê? Quais seriam as similaridades? Vamos lá! Suas origens,
em geral, pertencem a proprietários oriundos de forças militares ou policiais, ou de mercados duvidosos, se é que você me entende. A maioria auto-intitula-se grupo isso ou grupo aquilo, por ilusões de grandeza, mesmo sem ter mais de uma unidade eles falam isso. São negociadores gananciosos e capitalistas arrivistas. Regozijam-se com frequência, alegando ter milhares de colaboradores entre segurança e limpeza, o que nem sempre é o caso. Não tem a menor ideia do que seja gestão de pessoas, pois tratam os funcionários como gado, massa de manobra, números descartáveis e que existem apenas para atender aos anseios de suas clientelas. E quando algum destes clientes julga-se minimamente contrariado e reclama, colhem os empregados inadequados para castigo e represálias nas chamadas bases, os escritórios centrais. A prática corrente deste patronato inescrupuloso é jamais demitir ninguém, e sim mandar os funcionários para postos longínquos e com ambientes inóspitos para que não suportem o dia a dia e peçam demissão. Isso sem contar o ultraje diário dos tais inspetores ou supervisores de operações, ou os bostas que visitam os locais de trabalho para fiscalizar as atividades e cobrá-los sistematicamente. Estes inúteis não têm perfil ou treinamento nenhum para liderar. São incapazes sem alçada, prestígio, nem voz ativa dentro da própria empresa. Não dão suporte sobre reivindicações de atrasos em pagamentos ou benefícios. Nenhum feedback aos seus comandados. Sem apoio do setor administrativo ou de superiores hierárquicos, os assalariados, além de rotinas extenuantes, ficam isolados e vivem desamparados em uma espécie de escravidão remunerada. Mas então, o que levaria um ser humano com um mínimo de racionalidade a ingressar em área tão perniciosa? Infelizmente, há vários fatores que facilitam a admissão destes incautos. Em seguida, citarei alguns. Falta de formação acadêmica. Em geral, não exigem nem segundo grau dos candidatos. Caso dos vigilantes, basta ter o primeiro grau e dinheiro para pagar o irrelevante curso obrigatório. Mercado de trabalho sempre aquecido. Sim, sempre aquecido. Por causa da insalubridade e crueza cotidiana, há um turnover, uma rotatividade gigantesca no segmento. E surgem vagas em profusão diariamente. Ou seja, peão só fica desempregado se quiser. É mito de que sempre há falta de empregos para quem não tem qualificação. Pelo contrário, eles preferem iletrados e de qualquer faixa etária. Pode reparar por aí? O salário e benefícios são os mesmos em cada companhia, pois são oriundos de acordos sindicais. Em geral são mixaria de R$ 1.789 por mês, vale-refeição de 22 ao dia, que os peões usam para outros fins, pois a maioria leva marmita, e vale alimentação de R$ 176 a título de cesta básica. A jornada de trabalho em shopping centers é em escala 12/36, ou seja, trabalha-se um dia sim e outro não. Por exemplo, aos que madrugam e atuam das 7 da manhã às 19 horas, e os que pernoitam, é óbvio, sem poder dormir nem cochilar, das 19 às 7 horas da matina. Detalhe, atuam em dias úteis, fins de semana e em todos os feriados, sem exceção, mesmo que o local esteja fechado para o público, como é o caso de Natal e Ano Novo. Muitos peões têm 2 empregos, não sei como aguentam, ficam sem dias de folga ou descanso. O certo é que, com o passar do tempo, a saúde física e mental deles é comprometida e a conta chega. É fornecido um uniforme completo, com tecido de péssima qualidade. Um paletó, 2 calças, 2 camisas, uma gravata,
e um pullover. Em alguns casos, não dão cinto, meias nem sapato preto, mas exigem que o empregado os compre caso não os tenha. A ideia é que haja um padrão coletivo, estilo Forças Armadas, para desumanizar e reprimir o indivíduo. O peão em serviço não pode tirar o terno em hipótese alguma, mesmo em ambientes sem ar-condicionado ou com temperaturas elevadas. Ou seja, o coitado, além de fome e sede, também passa calor durante todo o expediente. E você deve estar se perguntando, mas por que tão ruim assim o trabalho? Não fazem nada o dia inteiro, a não ser ficar parados em um ponto ou andando de um lado para outro. Pois, agora é que o bicho pega! Vou te explicar a tortura que é trabalhar para estes antros de consumo! Essa, com as instalações inadequadas para armazenar os pertences ou descansar. Anormalmente, há apenas uma saleta decrépita ou vestiário minúsculo, sem armários disponíveis, nem janelas, ventilação, mesas ou cadeiras. Ou seja, o peão tem que levar uma mochila com cadeado para não ser furtado pelos próprios colegas de trabalho. Aliás, você sabia que peão odeia peão? Sim, pobre odeia pobre. É claro, pois eles são o nível mais baixo na cadeia alimentar. Não há ninguém pior para pisar. Por isso, eles se gozam e sacaneiam o tempo inteiro. Os refeitórios têm espaço exíguo e infraestrutura limitada para colocar as marmitas, pois esses locais também são usados pelos lojistas. Sempre estão lotados, com poucos assentos, e viram pandemônios na hora do almoço. Detalhe, alguns shoppings não gostam que o terceirizado frequente os restaurantes locais, o que é um absurdo e contra a lei. Quanto aos desalmados clientes das facilities, os shoppings têm sua própria equipe de supervisão, chamados orgânicos, idiotas e ineptos, sem intelecto ou liderança, que têm prazer em prejudicar os seguranças. Além disso, também comandam os inspetores do prestador de serviço, que ficam fixos no empreendimento de segunda a segunda. Ou seja, os peões, além de um supervisor inútil, tem mais chefes, cagando regras em preleções risíveis e ridículas. Esses fiscais imbecis os vigiam em todos os plantões. O cenário e os diálogos são mais atrozes que no filme Cassino, do Martin Scorsese, acredita? Há ainda as pessoinhas administrativas e de marketing que perambulam o dia inteiro pelos pisos. E no caso das gracinhas virem algo que não aprovem, deduram o fato à chefia para que troquem os terceirizados. Para piorar, neste reality show dos infernos, há ainda o irmão que tudo vê, verdadeiro Big Brother, não o lixo que passa nas redes Globos da vida, e sim o de George Orwell, do clássico 1984, a maldita Central de Operações do Shopping. Central de Operações do Shopping. Os funcionários dessas centrais são facínoras que monitoram os passos de todos pelas dezenas de câmeras existentes. Odeiam a peonada e os humilham o tempo todo, às vezes aos gritos. Você já notou que os seguranças sempre usam fone de ouvido e se comunicam por um microfone de lapela? Eles utilizam um aparelho chamado HT, da Motorola, que fica em rede, ou seja, são insultados via rádio full time pelos operadores da central, que tem prazer em destratar a todos. Imagine você o que é ser assediado moralmente por 12 horas seguidas. O estresse causado pelo falatório constante beira o insuportável.
E no fim do plantão, todos estão com enxaqueca e exaustos emocionalmente. Além disso, exigem a aparência impecável, postura ereta durante todo o turno. QAP total. QAP quer dizer ficar na escuta, observando o movimento com foco e atenção. Silêncio absoluto. Não pode nem falar com lojistas, a não ser para relatar ocorrências. Domínio do tal código Q, do QAP. Linguagem padronizada por 3 letras. Depois vou te dar alguns exemplos. E do alfabético fonético internacional. Exemplo de ABC. Alfa, Bravo, Charlie. Sacou? E de outros códigos que, para piorar ainda mais, variam de shopping para outro. Não adianta decorar. Os seguranças não podem, em hipótese alguma, deixar seus postos, nem para ir ao banheiro ou beber água, pois precisam de permissão prévia da fatídica central de operações, que anota quantas vezes eles pedem e por quantos minutos ficam ausentes. E só podem sair quando chegar a rendição. Rendição? Que palavra horrorosa! Mas esperar a rendição? Que negócio é esse? Essa tal rendição é realizada por outro QRA. QRA quer dizer alguém, uma pessoa. Um outro segurança ou supervisor em QRV. QRV quer dizer às ordens, à disposição. Que vai até o QTH. QTH é local. E cobre o posto, enquanto quem solicitou vai QTI. QTI é a caminho do QTO. QTO é banheiro. Ou pegar H2O. Obviamente é água. QSL? QSL é entendido? Copiou? Não? QRUNIL. QRUNIL quer dizer sem problemas. TKS. Obrigado. Mas não é só isso, achou que acabaria por aqui, né? Só que não. Se não bastasse ser submetido ao terrorismo perpetrado por esses atores, aliás, péssimos atores, canastrões e canalhas, os seguranças têm que lidar com toda a espécie de gente que entra no shopping. Começa com os mentecaptos que pensam que o local é público, ou que estão em seus lares e podem fazer o que bem entenderem. Ninguém tem a mínima consciência de que, na verdade, um shopping nada mais é que uma empresa. Trata-se de uma instituição privada que tem público, sim, mas é particular, ou não é sua casa. Além de ter que informar de imediato à central de operações problemas patrimoniais e de manutenção, limpeza, de clientes ou público em geral, a segurança tem que monitorar indivíduos suspeitos e pontos críticos, como lotéricas, joalherias, casas de câmbio, telefônicas e celulares, agências bancárias, relojoarias, caixas eletrônicos, entre outros. Também fazem a triagem na entrada de carros fortes, fornecedores, prestadores de serviços, entregadores e visitantes que vão na administração ou em alguma das lojas. Acompanham furtos relatados pelos comerciantes, lidam com brigas por desacordos entre varejistas e compradores, advertem pedintes para não incomodar os consumidores, vendedores clandestinos de comida ou de qualquer tipo de tranqueira, moradores de rua mexendo nas lixeiras ou comendo restos na praça de alimentação, elementos com distúrbios mentais que sempre vão ao shopping para causar problemas, casais atentando ao pudor em locais proibidos e cônjuges discutindo ou quase chegando às vias de fato. Orientam filhotes indesejados, largados pelos pais para fazer algazarra fora de casa. Gentalha mal educada que se senta no chão, caras de pau fumando, fedelhos que correm pelo mall ou que fazem arruaça pelas escadas rolantes e elevadores, além de adolescentes impertinentes. Ademais, ainda ajudam o bombeiro a socorrer criaturas
que escolheram justo um shopping para passar mal. Os idosos e as crianças são a maioria. Em média, são 6 casos por dia. Se não bastasse, os seguranças são proibidos de revidar ou encostar um dedo sequer em ninguém, não importando a agressão verbal a que sejam submetidos, sendo imperativo manter sempre a calma, a resiliência em qualquer crise ou situação. Inclusive, há vários casos de segurança que foram baleados em assalto em shoppings de São Paulo. Ah, e só para você saber, apenas vigilantes podem andar armados. Apenas vigilantes. São obrigados a falar sempre em tom sereno e tratar formalmente a quem quer que seja, repetindo: senhor, senhora, meu jovem, minha jovem, por gentileza, não faça isso, não faça aquilo. É mole. Então, não é inacreditável como tudo pode acontecer num shopping center? Há ainda casos escabrosos que não vêm a público e que nós jamais vamos conhecer. Mas sempre tem um mais. Ainda não acabou, rapaz! Como consequência deste cotidiano dantesco, há uma degradação expressiva da saúde mental deste contingente, tendo como resultado um número assustador de pessoas que não conseguem dormir bem, relaxar nas folgas, nem se relacionar com a família ou socialmente. Estes profissionais são acometidos por depressões ou doenças psíquicas ainda mais severas. Como a maioria não tem condições de pagar um convênio médico particular, sofre nas filas de hospitais públicos e, não raro, não conseguem tratamento adequado pelo SUS. Outros, em desespero, recorrem a religiões fundamentalistas ou gratificam-se com substâncias ilícitas e ficam viciados em drogas ou em álcool. Nos casos mais graves, alguns recorrem ao suicídio. Você acha realmente que vale a pena passar diariamente por esse tipo de sofrimento e humilhações para apenas ser um empreguinho desumano e receber pouco mais que um salário mínimo por mês? Garanto que a partir de agora, quem assistiu a este vídeo e tem o mínimo de sensibilidade vai olhar para estes sujeitos com pelo menos alguma empatia. E deixa aqui seus comentários. Valeu, rapaz! Até mais!